Olá, você está aqui assistindo com a gente hoje a 18ª edição do Painel Tudo Rádio. A gente está direto de Las Vegas. Eu, Cristiano Stuani, Daniel Stark do Portal Tudo Rádio. Pessoal. A gente invadiu Nevada, a gente invadiu Las Vegas. Nesse clima. Hoje, inclusive, hoje está um vento estranho aqui. Se vocês ouvirem algum barulho estranho fazendo vento aqui atrás, tá? Impressionante. E a gente está aqui no final do dia de hoje, que foi um dia muito especial. A gente participou do café da manhã Da Rádio Difusão. Da Rádio Difusão Isso. aqui em Las Vegas. A Isso. gente veio, para quem ainda não entendeu o que a gente está falando aqui, a gente veio participar da NAB, que é um congresso, uma feira especializada para rádio difusão, né, Daniel? Isso, Radiodifusão, comunicação, tecnologia e às vezes também é conhecida de forma popular também para os brasileiros, né, como NAB. Isso. NAB Show. NAB Show. E realmente é um show, né? Porque legal. Tem palestras, tem fórum. Hoje teve especial esse café da manhã que a gente participou. Isso. Novidades da parte tecnológica, né? Verdade. É uma feira que mostra isso pra gente. Até a gente vai comentar bastante coisa sobre tudo que a gente viu, né, Daniel? A gente vai tentar fazer isso dentro do nosso tempo, né? Se vocês ouviram alguma coisa, foi o vento agora de Acabou. novo. Só para vocês entenderem, a gente está no quarto do hotel. Aqui atrás está uma parte de Las Vegas, né? Talvez não dá para ver muito bem aí pela janela. E o vento está muito forte aqui, bem gelado. Bom, aqui é deserto. De manhã fez calor e agora está com esse... Só que agora usando o clichê, né? Tudo foi muito quente durante o dia, né? Porque foram muitas novidades, porque assim... Não são só direções que o rádio, né, e a comunicação está seguindo, mas também gera muitos questionamentos. As pessoas trocam muitas ideias justamente para... Não é que existe uma resposta certa do que deve ser feito, mas se acompanha muito as novidades e para onde nós podemos ir com isso. De qualquer forma, dependendo de como as pessoas encaram, ao meu ver, isso pode ser tudo muito empolgante, inclusive. E vamos começar a falar o que aconteceu no café da manhã. Eu vou começar, a gente não criou uma ordem para falar das coisas. Não. Mas foi bem interessante o questionamento hoje, que teve a participação do palestrante. O David Leyer, ele é engenheiro da NAB, ele é acredito que seja um dos responsáveis pelo projeto Pilot. O que acontece nesse projeto? Eles fazem uma série de ações na área técnica e também de estudos. É um laboratório da NAB para melhor posicionar o rádio nos novos dispositivos, seja na indústria automotiva, que foi um dos temas tratados hoje, né? E para só contextualizar, o café da manhã da Radiodifusão, ele é realizado pela ABERT e pela ESP. Então é um evento para brasileiros, onde o pessoal se encontra durante a NAB, é um evento paralelo, e devido à grande proximidade também entre essas entidades brasileiras e a NAB, teve um palestrante que é o David Leyer, que é um dos principais nomes da NAB. Se você pesquisar sobre ele, também tem matéria no Tudo Rádio, você vai ver muitas matérias de sites norte-americanos que falam de rádio, falam de comunicação, que tem ele lá com, enfim, os pareceres dele, as impressões, as palestras que ele dá. E uma das perguntas que ele respondeu, a pergunta foi muito boa, é sobre a questão do 5G, a internet 5G. Se isso vai favorecer o rádio... Ou se ele deve ficar preocupado. E a resposta dele foi bem interessante, né, Daniel? Sim. Ele acabou despertando pra gente, né, o quanto é custoso o 5G, né? A gente tem que pensar que o próprio 4G, para algum tipo de finalidade de uso, ele acaba sendo muito caro, vocês sabem, nós sabemos, né? A gente gasta um pouco com planos de dados, eles são limitados no caso do Brasil. E o 5G, o David falou isso, que basicamente você vai precisar de mais antenas para cobrir a mesma área. E é uma tecnologia que, no caso do Brasil, por exemplo, se for limitado a conexão, vai demorar um pouquinho para pegar e vai ser caro, seja para implantar ou seja para o usuário. O que ele está querendo dizer? Que o 5G não vai rolar, que não vai ser... Não é isso. Não é isso. Basicamente, talvez... isso aí foi uma resposta que ele deu a um dos brasileiros que estavam participando lá, que talvez isso não deva ser a principal preocupação ou a preocupação imediata para o rádio. Basicamente isso.
Claro, tem que ficar atento de oportunidades, né? Mas por enquanto não é a preocupação. Ele elencou outras preocupações, né? Até se você está ansioso com a questão do 5G, dá uma segurada, né? Vamos por partes. Vocês viram como foi o 4G, né? Em outros países pegou mais rápido, outros a implantação foi mais lenta. Agora que ele engrenou mesmo, ele, claro, muda muito os hábitos de consumo. Mas assim, o rádio ele tem outras coisas para se discutir, seja no Brasil, seja fora, que na verdade o 5G não é que ele tem que ser deixado de lado, mas basicamente, ao meu ver, pelo que a gente entendeu lá, ele é algo que, assim, ele vai despertar uma atenção em breve, mas talvez não seja agora a discussão, tanto que não foi o ponto mais abordado lá, inclusive não estava na apresentação dele. Não estava. Exatamente. Não estava, e nem no Congresso em geral, na NAB, a gente não percebeu um destaque em cima disso também. O destaque maior, ao meu ver, que aconteceu relacionado ao 5G, que tem a ver com a tecnologia disruptiva, né? Que é até bom falar essa palavra, se eu falei errado, peço desculpas, né? Mas é um trava-língua. Mas a questão é que ela tá muito, se fala muito mais da inteligência artificial e de outras coisas que vão acontecer, os carros autônomos, que claro, aí o 5G está inserido nesse contexto. Então tem assim, é o que a gente vai querer falar muito aqui. Tem muitas coisas no ar, muitas coisas sendo feitas agora, que provavelmente podem mudar os hábitos de consumo em várias áreas nos próximos 3, 4, 5 anos ou menos, que a gente tem que ficar atento, mas tudo isso é visto como oportunidades. É só ficar alerta. Tá. Não é só, né? A palavra só não encaixa nesse contexto, mas tudo bem. Então vamos lá. 5G. Já encerramos por aqui. Vai demorar. Hoje sim, a gente vai voltar a falar. Mas... Vai demorar. Segura. Vamos com calma. Vamos com calma, que não é barato e não é tão rápido como todo mundo estava querendo, né? Uma informação talvez. Que eu acho que o 5G vai despertar muita atenção para quem realmente faz um uso mais necessário e apurado de, por exemplo, jogos, a própria inteligência artificial, automação, não sei o quê. Então isso desperta mais interesse ou de repente, não é nem questão de despertar mais interesse, talvez seja mais urgente. Isso. Mas, por exemplo, o David Layer, hoje na palestra da Radiodifusão, do café da manhã da Radiodifusão, ele falou que, por exemplo, o americano, a média do 5G ele deve custar, a expectativa, né, em torno de $10 a mais na conta dele. Isso. É significativo, não parece? Pense isso todos os meses. E uma conversão rápida para o real, R$40 hoje, no dia de hoje. A gente não vai saber como que é no Brasil, mas que assim, a conversão talvez para o americano, ela seja relativa, né? No nosso caso, que a gente tem que trazer para a nossa realidade. Mas me parece que, não, $10, $5 numa conta mensal para o americano é muito, para todo mundo é muito. Ainda mais que o americano ele conta que é anual o custo dele, né? É verdade. O americano dificilmente ele fala em custos mensais, ele fala em custo anual, né? Uma outra realidade que a gente já vem comentando e a gente encontrou até uma novidade, né? É a questão da Smart Speaker, né? As caixas de som inteligente, essas caixinhas ou as versões maiores, e a gente... passeando por aqui, por Las Vegas, a gente encontrou um outro modelo dessa situação, que foi bem interessante, né, Daniel? Nós somos brasileiros, fazemos compras também, né? Curiosos, a gente caça, busca o melhor preço, a gente achou algo bem interessante. Você vai numa loja de eletrônico, ainda mais durante a NAB, você vai ver bastante gente falando português lá. Bastante. Bom, as mais conhecidas, Alexa, que vem com uma parceria da Amazon. Que é um monstro aqui nos Estados Unidos, né? Para contextualizar também, Smart Speakers, ou as caixas de som inteligentes, elas fazem tudo. Então, desde uma automação de uma casa inteira, perguntas e respostas, levemente parecido com o que você tem de comando de voz no seu celular, mas mais apurado. Claro que no Google, ele também, se você testar o comando de voz do seu Android, provavelmente você vai ver que ele já está cada vez mais aperfeiçoado. Sim. Mas, no caso pra gente também, o Google é interessante, tem bastante outras caixas, a Apple tem um HomePod, mas ele é maior zona, então tem várias no mercado, várias, e elas são febres aqui. E é importante a gente colocar, algumas pessoas já estejam conhecendo as caixas inteligentes,
e igual você comentou, elas são importantes para automação da casa, sim, elas acendem luz, cuidam do alarme da casa, tem situações muito avançadas, inclusive, né? E coisas mais cotidianas também. E as coisas mais básicas. Isso, E você fala, mas o que o rádio tem a ver com isso? Ótimo. Acho que é melhor a gente insistir, porque a caixa inteligente, ela só não acende a luz como toca um áudio. Isso. Mas é importante o radialista começar a pensar, primeiro, como estar lá dentro dessa caixa. Sim, sim. E segundo, como começar a educar o ouvinte dele a usar as caixas inteligentes para ouvir a rádio dele. Exato. Porque a caixa inteligente, no meu ver, ela vai substituir o rádio dentro da casa. Você está correto, porque assim, pelo que a gente viu hoje na palestra, já tem números para isso. Na casa, você pode ver também pela sua realidade, mas nas casas daqui dos Estados Unidos, você não encontra mais um rádio de... É difícil, na verdade, pode ser que encontre, mas é um rádio com recepção FM ou AM. Sim. A gente já vai voltar nesse assunto que FM e AM é muito forte aqui e a gente explica por quê. Mas a Smart Speaker está pegando esse espaço, mas na verdade ele está não só pegando espaço, mas ele está criando uma oportunidade para o rádio, porque o rádio teve meio que não digo um vácuo, mas ele ficou atento a uma possibilidade de queda de audiência em ambientes domésticos. E a Smart Speaker está resolvendo isso. Pense, uma caixa de som que faz muitas coisas e na verdade aí vem a informação que para a gente foi maravilhosa ouvir isso, né, para o rádio, né? Que o David Layer falou que, se eu não me engano, 25% do uso das Smart Speakers é para ouvir música numa rádio. Não é nem ouvir em um agregador de streaming que toca só música, é para ouvir, claro, a caixa de som ela funciona o streaming. Sim. Mas é um streaming de uma rádio para ouvir música. 15% para ouvir programas de jornalismo. Sim. Ou os talk, né? Que seria programas de entretenimento falado, no caso, a gente tem bastante no Brasil também. Mas aí você pergunta, mas esses números significam o quê? 25% para ouvir música só fica atrás de 2 itens, perguntas e respostas para a caixa de som. O restaurante tal tá lotado. Como está o tempo hoje? Esse é o segundo item. Aí seria condições do tempo. E é uma diferença pequena, se eu não me engano, nenhum fica acima de 30%. Logo na sequência vem ouvir música no rádio. Detalhe, ouvir música no rádio. Eu vou ser bem informal, só para você entender quem não teve contato com a caixa ainda, né? Com uma caixa inteligente, uma Smart Speaker. Apesar de ter de vários tamanhos, é simples. Se você acorda, para entender o comportamento do ouvinte, né? Sim, sim. Se o ouvinte acorda e ele pergunta, ele conversa com a caixa, ok? Sim. É uma caixa inteligente. Como está o tempo hoje? A caixa vai responder, né? Hoje, em tal cidade, a previsão é de chuva com temperatura máxima e é prevista. Essa pessoa, ao levantar da cama, ela quer ouvir música. O que ela fala? Sintonize ou busque ou quer ouvir ou toque a Rádio X. A Rádio X 98.9 em tal cidade. E algum aplicativo específico. Essa caixa ela vai aceitar esse comando e vai achar essa rádio. Exato. Ou seja, é por isso que eu falo, que eu repito, que é uma coisa de começar a olhar já, para a gente começar a educar os ouvintes assim que elas pegarem no Brasil. Sim. Porque no Brasil ainda ela não entrou, né? Não entrou, mas ela vai entrar. O Google Home, o assistente de voz do Google já está em português nessas caixas. Sim. Então a gente consegue configurar ela para conversar na nossa língua. E tem um detalhe, o que as rádios americanas fizeram, né? Ou elas ainda estão fazendo? Quando você vai identificar a rádio, vamos botar uma rádio aqui enfim, qualquer rádio. Ela vai chegar e vai falar o nome dela, vai falar a frequência e vai falar, peça para a sua Alexa ouvir a rádio tal. Isso. Às vezes ela fala, ouvir a rádio tal no aplicativo tal, que é quando você quer direcionar por um aplicativo que trabalhe com a caixa. Tudo bem, é o mesmo ambiente do seu celular, enfim, é tudo integrado, né? Mas o que acontece também? Aí ela falou da Alexa, em outra vinheta já fala do Google Home. Sim. Sem medo de fazer propaganda, entendeu? A rádio quer ser acessível, já está educando a audiência a ouvir, e isso está impulsionando a audiência.
E tem mais um detalhe, o Henrique do Vale hoje inclusive quando a gente estava conversando no café da manhã, ele falou, os ouvintes às vezes eles não falam só o nome da rádio, mas eles também falam o nome do programa. Quero ouvir o programa tal. Do tal comunicador ainda. Isso, ele deu o exemplo ali da Z100 do Elvis Duran. Quero ouvir o Elvis Duran. A caixa toca. Porque está programado para isso. E essa caixa inteligente faz uma busca como se fosse entrar no Google e pesquisar. Isso. As palavras-chave. É por isso até que as rádios no Brasil já se preparem na parte digital. Isso. Nos cuidados de como o seu site está programado. Daí é um outro papo mais avançado. Aplicativo. Se comunica com esses dispositivos. O seu nome é diferente, mas é importante começar a pensar no quais são as palavras que ligam de forma mais popular, né? Como que a pessoa chega na tua rádio. Isso é importante começar a implementar no site, nas redes sociais, aplicativo entra. A gente pode até fazer um papo mais afundado disso, que é uma questão de um ajuste digital do CEO, que é uma questão digital, marketing digital, mas enfim. Mostra para eles o que a gente tem uma acabou. Caixinha aqui, olha. A gente pegou esse exemplo, na verdade esse modelo aqui, ele tem um display, né? E ele mostra, fica o tempo e fica algumas informações de trânsito aqui do lado e mais algumas outras coisas que a gente não sabe ainda direito, porque isso aqui está até desligado e eu vou explicar por quê. Mas esse modelo aqui a gente não sabia, mas tem outros maiores, ou com display ou não, enfim, tem uns menorzinhos também. Sim. Tem vários modelos e diferentes preços. Elas têm algumas menos acessíveis, tem outras mais acessíveis, tem algumas de $40. Então, imagine, nesse sim você não precisa fazer uma conversão de câmbio para a gente. Imagine que no Brasil deva custar uns 50, 60 reais se for comercializado, assim a gente espera. Mas, enfim, tem a caixa e o que ela funciona. Você não vai sair com isso aqui ou com uma caixa menor, igual as nossas de Bluetooth que a gente costuma fazer. Isso aqui vai ficar na tua casa, ou no teu escritório, etc. Ela fica fixa, é uma central. E você vai se comunicar com ela ao longo... Porque a conexão dela, ela não tem bateria, ela liga na tomada, acho que não sei se dá pra ver, mas tem conexão tomada e ela vai se comunicar com o ambiente Wi-Fi da sua casa. Entendeu? É isso. Então nem adianta eu ligar aqui, a gente está num local externo, enfim, não foi configurado numa rede Wi-Fi residencial, então não vai funcionar. Ela tem que ser configurada na sua casa e ela vai interagir com o seu ambiente, com as suas contas também, que ela vai, no caso do Google, ela vai puxar informações que você já tem lá prestadas, que você quis compartilhar, e ela vai dar um monte de detalhes para isso, né? Sim. Colocar. Bom, caixas inteligentes. É uma realidade. É uma realidade, só que assim, a pessoa fala, não, então isso substitui o rádio. Não, eu acho que tudo que a gente vai falar aqui, o radiodifusor tem que ter em mente, os ouvintes também, que o rádio precisa estar acessível. Não é para sair desconsiderando o transmissor, antena, calma, não é isso. Tanto que um dos avisos do David foi justamente com a transmissão terrestre, que é muito importante aqui nos Estados Unidos e também no Brasil e em outros países do mundo. Sim. O que está acontecendo? Estão surgindo cada vez mais canais para que a sua rádio esteja lá. Sim. Né? Então, já caiu por terra faz tempo aquela história de que a internet não. A internet está sendo um canal que a própria internet está criando vários canais que o rádio tem que estar lá. Exato. Né? Exato. Então, caixa inteligente, venha porque vai substituir o radinho de pilha. Porque talvez o radinho de pilha que a gente tinha lá, tem um que funciona, a gente substitui pouco, né? Sim. Que ele sempre funciona. Mas talvez ele não esteja mais na tua sala, agora não tem nada, ou tem uma caixa de som Bluetooth. Mas tudo bem, se você também está ouvindo rádio por aplicativo, a audição de rádio continua, desde que a rádio esteja presente. A gente tem que sempre pensar, qualquer serviço assim, né? Tem que ser fácil o acesso. Se tiver fácil, se eu falar só o nome da rádio para uma caixa de som tocar, perfeito, legal, tá fácil. Mas facilite, né? Facilite para que o seu ouvinte saiba que é fácil de te encontrar numa caixa inteligente, é fácil de te encontrar através de um aplicativo, enfim. Todos esses canais, né? O engenheiro da NAB e outros profissionais, e nós também do Tudo Rádio, a gente faz um apelo para as rádios estarem em todos os lugares. Isso vai desde o streaming, seja através do site, do aplicativo, de agregadores, etc., como também outras ações, que aí vem tudo que a gente fala diariamente no Tudo Rádio, no painel, que é o marketing, que é ações de rua, evento, etc. A rádio, ela tende a multiplataforma não só como áudio ou vídeo. Ela é multiplataforma porque ela pode estar em todos os lugares, ela vai estar onde o ouvinte está.
O rádio hoje, literalmente, e a gente até viu, ele está híbrido. Isso, Mas que esse nome, na verdade, essa concepção pode ser híbrida mesmo. Mas ele tem o rádio híbrido, ele tem digamos, um significado, não digo técnico, mas específico, né? É isso que a gente pode entrar agora. Ótimo, vamos lá. Eu mesmo costumava brincar ou falar entre radialistas e a gente que o rádio era híbrido, porque é uma forma de exemplificar multiplataformas. Sim. Transita em vários ambientes. Faz sentido. Né? Só que o híbrido que a gente está vendo agora, através da NAB, é que ele é uma mistura de informações. Explica melhor para o nosso... Vamos tentar explicar, né? Porque toda hora tem uma novidade, de repente a gente perdeu alguma coisa. Provavelmente nossos colegas que estão assistindo também vão contribuir com informações e a gente vai aprimorando. Mas o que é basicamente? Na apresentação do Café da Manhã da Radiodifusão hoje, o engenheiro da NAB, o David Leia, ele falou basicamente que talvez o futuro do rádio é uma mistura de rádio híbrido, que a gente já vai explicar o que é, com a digitalização. É fato, a digitalização está avançando na Europa, em alguns outros países, o analógico funciona muito bem também aqui, principalmente em países continentais como Estados Unidos, o próprio Brasil, mas tem que se pensar nessa modernização do rádio. Então, basicamente, o rádio híbrido, na verdade, já foi falado em formato de aplicativo e também ele pode operar em vários dispositivos, mas ele não é necessariamente uma novidade para muitos radiodifusores, inclusive brasileiros, porque a gente já falou isso em congressos da SET, em congressos estaduais, mas o que chamou mais atenção é cravar que não, ele é muito importante mesmo e começaram a mostrar resultados sobre isso. Então, basicamente, o que é o rádio híbrido? Você tem lá uma interface de rádio no seu carro, por exemplo, que foi o que mais usado, né? E você sintoniza uma rádio lá no sinal terrestre. No caso aqui, a maioria dos rádios que eles mostraram, digital. Mas tudo bem, o analógico funciona assim. O que ele faz? Ele usa dados de internet para puxar outras informações, que também o rádio digital também faz isso. Mas ele é algo que assim, ele trabalha em conjunto, se um não está disponível, ele puxa o outro. E ele promove também, em alguns casos, mostraram isso hoje, possibilidades de interação maior entre rádio e ouvinte e rádio. Mandar mensagem, responder, pegar informação. Isso através do painel do carro. Do carro. Você não está ouvindo através de um Bluetooth do celular. Não. Está no painel do seu carro. Você não precisa do seu celular para isso. Basicamente isso. Então tem várias situações, né, Daniel, que foram bem interessantes que a gente viu e depois a gente acabou vendo na feira também, né? Sim. Porque tem carros lá com esses exemplos, né? De que o rádio híbrido, além de ele buscar informações da música, daquele álbum, do programa, que até o rádio digital faz. Depois a gente explica um pouco melhor a diferença de um para o outro. O híbrido ainda assim, se você está ouvindo essa rádio por algum motivo, perdeu o sinal terrestre, ele busca o streaming da rádio e continua ouvindo. É verdade. Então você não perde essa conexão. Vamos pegar um exemplo prático, assim, quantos de vocês já pegaram a estrada entre São Paulo e Campinas, 100 km, daí congestionado, topografia também um pouco sinuosa ali, e já na altura ali próximo da região de Campinas, você já não tem mais sinal de rádio de São Paulo praticamente. Claro, o pessoal que gosta de caçar rádio acha. Mas com aquele sinal limpo lá que você tem uma audiência, digamos, mais de acompanhar o conteúdo, talvez você tenha alguma dificuldade. E o contrário também se aplica, você não ouve rádio de Campinas em São Paulo. Então, se você está acompanhando sua rádio preferida e seguir, ela perdeu o sinal, ela continua com o streaming. Você tem as rádios favoritas, as interfaces dos rádios são bonitas, né? São fáceis de usar, essa é a questão, né? Tá fácil. O próprio painel do que a gente viu, ele é bem interativo. Nossa, bem legal de fuçar nele, impressionante. Até mesmo porque eles estão pensando que quem está dirigindo não pode perder a atenção com o painel. Então é bem fácil, e é interessante que você tem uma interatividade ouvinte com a rádio através do painel do carro, né? Vamos mostrar umas imagens, a gente vai continuando falando aqui de fundo, mas é da gente fuçando num dos carros. Vocês vão começar a ver aí, a gente até deu um tchauzinho ali naquela hora, mas é uma Mercedes, não é ideia mostrar a Mercedes, porque realmente é um carro muito bonito. Sim. Mas com a cooperação do rádio digital HD. Você vê as informações que tem lá. Nesse mesmo stand,
você tem uma série de rádios laterais, que aí, no caso, ele tem o rádio híbrido operando também. Então, eles fizeram apresentações, mostraram como isso está funcionando. Há um esforço, acho que já voltou para a gente aqui, né? Há um esforço da indústria do rádio para se comunicar também com a indústria automotiva. Porque antes era uma coisa que até, de novo, o engenheiro falou hoje de manhã, era uma coisa meio vai automático, né? Carro, rádio combinam, tá tudo certo, né? Só que agora a possibilidade de mídia, de plataformas, de entretenimento é gigante, né? E a gente vai chegar mais um ponto também dos carros autônomos, né? Isso. Tem bastante coisa. E é bem interessante que um pouco que eu conversei até com uma das pessoas da empresa da questão do rádio digital ali no stand, a função dele é de levar a tecnologia para os fabricantes, as montadoras. Legal. Então existe o que talvez falte, se eu não estiver errado, né? É que o radialista agora se chegue a essa tecnologia. Isso. Né? Então a tecnologia existe, ela está trabalhando para estar dentro dos carros. Isso. Talvez esteja faltando o quê? Que o brasileiro não, desculpa, mas que o radialista, seja de qualquer lugar, que ele então entre nessa tecnologia e essa tecnologia entre junto dos carros. É basicamente, de novo, o David Laird, a gente vai ficar falando bastante o nome dele porque foi a palestra de hoje direcionada aos brasileiros e não é a primeira vez que ele fala para os brasileiros, sempre com boas novidades interessantes, né? Sim. Ele fez um apelo, tudo bem, essa relação, a indústria automotiva sempre foi muito amigável com o rádio, ainda é, com o meio rádio, né? Mas precisa sim se conversar mais. E ele falou, há um apelo aqui nos Estados Unidos, não é um apelo, há um trabalho em execução de aproximação entre indústria do rádio e indústria automotiva, e que no Brasil deve acontecer isso, inclusive para a gente, né, que vai ter que fazer sim testes de migração. Rádios estendidos estão aparecendo, as montadoras estão nos ajudando, inclusive, porque já tem rádio estendido, mas a gente não tem rádio estendida no ar, né? Mas já tem rádio, então tem muitos modelos já saindo. Então isso provavelmente vai nos ajudar muito, mas sempre melhor que a indústria se comunique, as indústrias se comuniquem, né? E o radialista se movimente, né? Sim. A gente é radialista, a gente precisa se movimentar. Todos nós, a gente tem que ficar inquietos. Tem que ficar porque... Um medo bom. A gente também não quer falar que os Estados Unidos é perfeito, porque eles sofrem aqui com a questão da Apple, do iPhone. Não sei se não existe a conversa, mas não há não há facilidade de se implantar o chip de rádio no iPhone. Então os Estados Unidos sofrem muito com isso, porque a maioria do americano, né, o número de iPhones nos Estados Unidos é inverso no Brasil, praticamente. Eu não sei os números agora, parece que caíram um pouco, né, que o Android ganhou o mercado aqui com vários fabricantes, mas é algo assim desproporcional. A maioria é iPhone mesmo, e mesmo assim o rádio tem muita audiência, muita escuta aqui. A nossa realidade é um pouco mais diferente, ainda mais com vários esforços de entidades e também, enfim, interesse de toda a sociedade em ter o sinal terrestre embarcado nos aparelhos, que no Android é mais possível, é mais amigável. Inclusive há uma movimentação da indústria a favor disso. Sim. Vamos entrar na questão, já que a gente está falando de carro, né? É um futuro, mas um futuro meio presente. É uma coisa que talvez não seja tão palpável para o brasileiro, mas os carros autônomos, né? A gente não sabe de nada, não, brincadeira. É que assim, tem muitas dúvidas no ar. A gente acompanhou ontem um painel no palco principal e assim, o que foi falado, várias coisas interessantes. Todo o rádio está tentando abordar para vocês em texto. Acompanhem lá, busquem NAB Show 2019 lá na busca, você vai puxar todas as matérias. Mas basicamente é o seguinte, tem várias coisas legais a se considerar. O que vai ser um carro onde o motorista não precisa ficar... Não existe motorista, na verdade. Ninguém precisa ficar prestando atenção na estrada. Você tem situações que, por exemplo, você pode não estar nem vendo a estrada ou a paisagem que o carro está passando. Você pode estar, de repente, jogando um videogame. Você pode estar, sei lá, andando na cidade de Springfield, né, do Simpsons. Qualquer coisa. Você pode ter uma tela ali, enfim, mudar completamente a percepção. Só que gera muitas dúvidas também. Tá bom, as pessoas vão assistir vídeo,
mas e o tempo de trajeto? Vai ser suficiente para que tipo de vídeo? Outra dúvida, muitas pessoas, e eu me incluo, não ficam confortáveis vendo telas quando o carro está em movimento, quando estou como carona. E isso é uma realidade, e outras pessoas elas não se importam, mas ao mesmo tempo não acham confortável. E eram uns números elevados, agora não me lembro de cabeça, mas eram números elevados, sim. De 1/3, 2/3, etc. É um número alto de pessoas que têm náusea. Isso, era náusea. Náusea lendo ou assistindo vídeo, né? Isso. Aí você deve pensar, não, então não vai rolar vídeo. Não necessariamente. A própria indústria dos carros automotivos, a gente viu a palestra de um profissional da Audi, né? Isso, da Audi. Ele falando que tem teste para resolver essa questão do desconforto. E do carro em movimento, o corpo parado dentro do carro. Então tem testes, isso inclusive pessoas foram selecionadas para fazer esse teste aqui. É uma coisa muito louca. Então você que tem labirintite já... Tamo junto. Esse problema vai ser resolvido. Mas... Então, vai ou não vai? Não sabe. Provavelmente sim, porque quando há um esforço, porque... Assim, toda indústria ela se movimenta, seja independente acredito eu, né? Independente da área, da comunicação é assim também, porque se vê um apelo do público em relação a isso, está atendendo uma demanda, né? E você imagina, né? Pô, esses caras estão falando já de carro que dirige sozinho aqui no Brasil. Ok, mas tem carros que são acessíveis no Brasil, que são, considerando valores brasileiros, né? O carro no Brasil ele é caro, mas considerando que você compra um carro hoje, vamos falar de um carro de 80 a 100 mil reais, que ele já tem um piloto automático praticamente, que ele quase dirige sozinho. Você fica na direção, mas ele, por exemplo, tem modelos que param em velocidade alta. Se ele identificar que um carro da frente fez uma parada brusca, ele vai medindo a velocidade. Tem carro que dirige sozinho, alguns modelos que saíram também dirigem, quer dizer, não dirigem o volante, mas ele consegue ele tem sensores para medir o da frente, de trás, a velocidade que você vai pegar. Então isso já é uma realidade. Mas uma coisa que também já aparece, que são realidades, de fato, os sistemas de multimídia dos carros estão avançando, seja em modelos mais premium, né, a palavra que o pessoal gosta de usar, seja em modelos mais populares. Então é uma coisa que a gente precisa ficar atento. Claro, não vai ser uma coisa rápida. A gente vê aqui nos Estados Unidos também, quando você pega um carro aqui, você tem aqueles carros com aquele já em HD, bonito, não sei o que, com um monte de coisa. O próprio Tesla é muito louco, né? Tudo conectado, é uma tela de computador praticamente. Sim. E dirige sozinho. O Tesla ele anda sozinho, né? Aí tem outros que são normais, assim, você tem no máximo um RDS. Então, o rádio precisa ficar atento para tudo isso, para ele estar bonito, digamos assim, com som legal, com interação, num rádio fantástico, como também no mais simples. Então, aí até o RDS ganha muita importância, senão vai ficar com uma frequência lá aparecendo. Se até no pendrive de uma pessoa você espeta lá, vai aparecer o nome da música. Sim. Não necessariamente você precisa colocar o nome, você tem que dar alguma informação para os seus ouvintes, você tem que ter alguma interação. O RDS pode ser isso também. Vamos pisar no chão agora, né? A gente está falando do futuro que os Estados Unidos apresentam, que é uma tecnologia estudada em outros países também. A Audi, por exemplo, que está lançando um modelo com grande força na questão do rádio híbrido. Na Europa já é comercializado lá. Já comercializado. Só vão lançar agora nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia. E é um modelo que pode estar no Brasil, a gente não sabe, talvez o ano que vem. É que as coisas são muito rápidas, são muitas previsões na área de tecnologia, que independente da situação financeira do país e das pessoas, ela pode vir mais rápida, ela pode vir um pouco menos rápidas, mas elas vêm. Então a gente tem que sempre estar atento a hábitos de consumo. Não, e só lembrando que está previsto para esse ano um dos carros mais populares do Brasil, mais vendidos, né, já saia com a conexão com chip. Sim. Então não é uma realidade muito fora da gente. A gente pode argumentar, não, mas aí as pessoas não vão querer gastar com isso. Pode ser. Mas e de repente se tem alguma ação especial para que você incentive isso? Vamos pegar o rádio satélite aqui dos Estados Unidos. Tem um custo. Agora eu não me lembro de cabeça, mas tem um custo e não é alto.
se eu não me engano, é o Sirius. É acessível. Só que agora, quando você compra um carro aqui nos Estados Unidos, que é mais barato, ok, mas ainda também é algum custo, você já ganha 1 ano de assinatura grátis, um ano. Se não quiser renovar depois, beleza, ele para de funcionar, mas já vem embarcado. E ele vem com vários canais de áudio, programa, etc. E até algumas rádios grandes aqui dos Estados Unidos estão embarcados nesse sistema. Então, existe tudo isso, né, competindo ou agregando com o rádio. Vai depender de como a gente vai agir. E lembrando, se você fala assim, não, tem custo, a pessoa não vai assinar. Mas se as TVs pensaram isso, as pessoas assinaram Netflix. Assinaram. Né? As pessoas estão pagando Spotify. Estão pagando o pacote premium, esse tipo de coisa. Enfim. Eu acho que, gente, o Brasil usa muito a internet. Todos nós sabemos, praticamente o WhatsApp é uma continuação da nossa vida, né? E há um custo ali, você precisa ter rede. Não, mas busca Wi-Fi. Ok, mas em algum momento você está conectado na rede também. E aí tem ações pontuais do mercado que facilitam o seu acesso ao WhatsApp. A gente vê promoções nas operadoras. Sim. Não sei, tudo sempre há esse questionamento. Por isso é importante estar atento. Pode ser que é uma realidade distante, que demore para pegar, pode ser que não demore tanto assim. Vamos assistindo, né? Mas se preparem, né, Daniel? Coisa que desculpa te interromper, uma coisa que o engenheiro falou, que aí é a grande sacada, talvez, né? A gente pensar sempre na parte da tecnologia embarcada, deixar a rádio acessível, porque a lógica do rádio sempre foi ser fácil. O rádio é forte aqui nos Estados Unidos, inclusive o analógico, porque ele é fácil, ele tem um som limpo, ele pega em qualquer lugar, os rádios são legais, as emissoras têm um som bom, tem todo esse cuidado, todo esse brilho além. Só que aí tem mais um detalhe que a gente cansa de falar, vários amigos nossos falam, vocês mesmos sabem disso, que é o conteúdo. Então, assim, quanto mais a rádio ela tem um conteúdo interessante, mais ela vai ser buscada. Claro, que se ela for fácil, ela vai ser ainda mais requisitada, ela vai ser ainda mais relevante. Mas o conteúdo é muito importante, vai ser ele que você vai distribuir para todos esses canais, com certeza, vai comercializar, etc., vai manter o ouvinte engajado. Então assim, entre aspas, não tem segredo, né? Porque na verdade também é difícil fazer um bom conteúdo, mas esse é o desafio. Bom, você está assistindo a 18ª edição do paineltodoradio.com. A gente está aqui em Las Vegas, especialmente hoje. Talvez o dia que você esteja assistindo, a gente já vai estar no Brasil. A gente gravou aqui essa edição para não perder nem o time, né? Foi hoje. Foi hoje. Isso. E vai ter outras coisas que nós vamos assistir também, não só de painéis, mas vamos também dar mais uma fuçada lá na área de rádio, ver os transmissores, ver mesas, também tem muitas soluções para vídeo, né? Microfones, que inclusive você quer mostrar. Até eu vou mostrar bem rápido, é bem interessante porque... Mas a gente vai abordar tudo isso também no Tudo Rádio, então vai acompanhando que a gente vai discutir isso ao longo de todos os meses. As entidades vão fazer eventos também para quem não foi, para acompanhar aqui que foi novidade, vai ter congressos, vamos todos trocar figurinhas. Eu sempre falo isso de figurinhas, né? É importante, gente, vai acompanhando porque é legal. A gente, na verdade, não tem que ver isso com medo, tem que ficar empolgado, na verdade, né? Inclusive, a gente não ganhou nada para mostrar o Google, né, nessa questão dessa caixa inteligente. Não. A gente também achou esse microfone aqui. Muitas rádios e radialistas estão usando o iPhone no Brasil pela qualidade até de imagens de lives. Né, a gente sabe disso. Porque se você for montar todo o circo que é necessário, é muito caro. Sim. Né? A gente acabou achando esse microfone aqui, que ele é tipo lapela. Eu vou aproximar Acho que vai ter, que é bem pequenininho. É bem pequeno, né? Aqui dá pra ver um pouco melhor. E ele inclusive, ele usa a conexão direta pro iPhone. E a gente... Tem outros modelos para Android lá também, né? Tem inclusive o mesmo modelo, só que para Android. Sim. Então são microfones com soluções para celular, para falar a verdade. E tem de ambiente, aqueles que se usam em cenários de TV, enfim. Tem vários modelos, né? E a gente acabou achando isso daqui num preço acessível, inclusive. Se não me engano, foi $80, por volta de R$240. Se você fala assim, poxa, ele é louco falar que 240 é um preço acessível, mas
Eu mesmo, o tanto de microfone que eu testei para colocar no iPhone para ver se funcionava, foram muitos, né? Mas você de repente pode recuperar um investimento desse. A gente viu vários radiodifusores fazendo isso, Sim. Seja em outras feiras, seja no Brasil, seja aqui, com qualidade. De repente você vê que o teu material está melhor com qualidade, você vai ter mais pedidos, né? Enfim, para fazer todo esse trabalho, né? E vamos lembrar, né? A gente é radialista. A gente, mesmo que faça live, pelo amor de Deus, cuide do quê? Som. Verdade. Então, o radialista tem obrigação, ele tem obrigação de cuidar do som. Verdade. Né? A gente mesmo está gravando aqui hoje numa questão de ambiente, né? Sim. Mas nós estamos em busca, eu e o Daniel, de sempre estar melhorando a questão todos nós. Podem ter coisas em aberto ainda, mas a gente vai melhorar também. A gente vai melhorar também, mas inclusive esse aqui é um estudo de uma solução. Sim. Né? A gente até adquiriu um outro equipamento, mas enfim, é bem interessante. Esse daqui é da marca... Vou mostrar a caixinha para vocês aqui. A gente não está ganhando não mesmo, tá ganhando nada, mas tá? Deve ter na internet, assim, é um preço bem legal, prático, dá para usar e a gente testou, é um som bem legal. Bom, Daniel, a gente esqueceu de alguma coisa? Eu acredito que não. Talvez, que assim, é muita coisa. É muita coisa. Eu acho que o que a gente tinha preparado para passar para vocês era basicamente isso. De novo, fica o apelo para acompanhar pelo tudoradio.com. Quem foi para a NAB, ou quem também tem um conhecido que foi, já trocou figurinha, conversou, se tiver outro ponto que acha importante abordar, fique à vontade, são muitas coisas que chamaram a atenção. A gente tem que lembrar que a feira é para tudo. Então, por exemplo, você tem soluções de cloud, para você, de repente, modernizar, digitalizar toda a sua empresa, desde áudio, soluções de conexão, tudo que você imaginar. Então, você tem desde stands das grandes big techs, digamos assim, seja, vamos lá de novo falar, do Google, não está pagando a gente, mas você também tem os transmissores, você tem as próprias montadoras mostrando soluções, os rádios, é muita coisa. Tem tudo, tem software de automação para rádio, tem mesa de som, Timeline estava lá, Sony, Shure com os microfones. Todo mundo se divertindo lá e, claro, a discussão. Desde a parte que seja mais regulatória, também teve aqui presença de brasileiros falando sobre isso, também as questões que o pessoal dos Estados Unidos tem aqui, enfim, a resolver. Por exemplo, essa questão do iPhone ou dos chips no Android é uma questão mais regulatória, então também é discutido. Conteúdo toda hora estão falando de fazer que conteúdo, monetização online, monetização offline, então tudo isso é discutido. E ao longo, de novo, dos meses, a gente vai discutir isso no painel, no Tudo Rádio, pegar mais uma novidade, ver algo que de repente foi apontado como uma possibilidade de futuro e de repente ou não foi para esse caminho, mas foi para o outro, virou outra coisa. A gente tem que ficar atento. Hoje o nosso objetivo foi fazer um resumo para vocês dos principais assuntos. É certo falar um pupurri? Pode ser, um pupurri musical ou de informações, né? Um pupurri de informações das coisas que a gente achou de novidade dentro da NAB. E são coisas que podem vir muito no futuro, enfim, mas são alertas que a gente começa a observar. Exatamente. Agora, uma coisa que a gente pode falar, que a gente percebe aqui andando nos Estados Unidos, o rádio é muito forte aqui. É muito forte. O conteúdo assim, tem muitos formatos disponíveis, você consegue abranger talvez mais público com isso. Eles também têm um desafio em relação a uma diminuição do tempo médio das rádios, é normal. Existem outras plataformas competindo, normal, todo mundo vai conviver com essa situação, mas no Brasil também é forte. Então a gente tem como o rádio ele é relevante e a briga, digamos assim, é sempre para manter essa relevância até de repente criar novas situações, né? Sim. Bom, tranquilo? Fechamos aqui? Tranquilo, só tô com a voz seca porque, lembrando, estamos no deserto, né? Deserto. Aqui não é fácil, a boca começa a rachar, a pele começa a rachar, a gente já tá com umas rugas, né? Então, eu não, mas não, aparecem mais rugas, mas vamos lá. Obrigado por assistirem, vão acompanhando a gente daqui pra frente. Só um aviso, peço desculpas, mas sempre bom lembrar que o Café da Manhã na Rádio Fusão registrou recorde de participação. Ótimo. Ou seja,
é para dizer que existe um grande interesse da delegação brasileira e dos profissionais brasileiros no que está sendo discutido. Isso é muito legal. É claro, não é todo mundo que pôde vir por vários motivos, não é só financeiro, muitos tinham compromissos no Brasil, mas está todo mundo conversando, né? Para todo mundo cobrir isso. E tinha bastante gente importante no café da manhã. Sim, a gente não vai citar nomes, mas tinha bastante gente. A gente pode falar que fulano é importante, daí esquece de ciclano, não fica legal. Mas realmente estava prestigiado. E gente poderosa da comunicação no Brasil, no café. Isso é legal. Isso é legal. Então quer dizer que está todo mundo realmente empenhado em trabalhar pelo rádio, pela comunicação, né, no geral até. E dia a dia vamos ver isso na prática, todos nós aqui, vocês, todo mundo. Bom, essa transmissão nossa é uma parceria com a Crosshost, do nosso amigo Jailton, o Bruno, todo mundo que trabalha lá, né, na Crosshost. A gente usa a tecnologia da transmissão. Exato. Tá? Assista o vídeo deles agora e um grande abraço e até a 19ª edição que vem aí, a gente depois lança divulgando para vocês, ok? Pode deixar, pessoal. A gente avisa. Um abraço para todos. Um abraço, valeu. FB Live, gerenciamento de transmissões personalizado para o Facebook. O FB Live é um sistema de gerenciamento de live que simplifica o processo de transmissão ao vivo. Assim, a ferramenta permite que as emissoras de rádio e TV publiquem uma live no Facebook de forma profissional. Com o FB Live, você transmite seu estúdio de rádio ou TV diretamente para os nossos servidores que recebem esta codificação e faz a publicação em sua página. Agendamento de transmissão. O FB Live permite ao usuário fazer agendamentos de transmissões ao vivo. Com a plataforma, você consegue selecionar e deixar programados os dias que terão transmissão, além de poder programar para a live ser publicada em fanpages, grupos, eventos ou perfis. Personalize a sua live. Com um painel intuitivo, o FB Live proporciona ao usuário criar e aplicar elementos gráficos para a transmissão ao vivo. Você pode aplicar seu logo, GC ou outra informação que deseja de forma profissional e rápida em sua transmissão. O FB Live é uma plataforma online que não precisa ser instalada e foi criada para facilitar a experiência do usuário com o objetivo de otimizar e profissionalizar a transmissão no Facebook, sendo uma excelente ferramenta de gerenciamento. FB Live, gerenciamento de transmissões personalizado para o Facebook.